Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de viagem cósmica. Lembrando que nós estamos numa nave, nossa nave mãe, nave Terra, que nos hospeda, que nos dá carinho, ternura, nos dá tudo. Por isso temos, repito novamente, temos que cuidar da saúde da Terra, porque ela nos acolhe, nos abriga. Se eu não cuidar com ternura da Terra, um dia ela pode dar o troco. Bom, mas temos que nos cuidar também. Cada um de nós deve se cuidar de uma forma carinhosa, plena, inteligente, porque se nós cuidarmos da nossa saúde para viver bem, talvez no futuro tenhamos que cuidar da nossa doença, e aí é mais complicado. Estamos falando isso já há alguns programas, lembrando que num dos programas anteriores falávamos sobre rejuvenescimento, mas, ou muito melhor do que isso, falar sobre saúde integral. Porque quando eu falo de rejuvenescimento, tem gente que me manda mensagem, mas isso daí é uma vaidade extrema. Pouca gente. Porque muita gente vem nos procurar e os workshops sobre rejuvenescimento têm aumentado muito o público que vai assistir nossos workshops. A ideia não é vaidade, não. A ideia é pensar em saúde plena, o corpo muito bem harmonizado em tudo, porque então nós vamos manter nossa saúde boa sempre. Vamos diminuir o envelhecimento, ou eventualmente até vamos rejuvenescer de um modo funcional. Ou melhor, vamos envelhecer de um modo funcional. Imagina que eu viva mais, eu falei 5 horas um dia desse, eu viva mais 20 anos. Imaginem que eu viva mais 20 anos de um modo funcional. Andando, fazendo ginástica, namorando, correndo, estudando, lendo. E não apenas na fisicalidade aparente, mas nos olhos também. Eu uso óculos. Estou diminuindo minha graduação, minha vergência das lentes dos meus óculos a partir de exercício que eu vou trabalhar aqui com vocês. Vou trabalhar, sim, não hoje, exercícios para diminuir sua vergência, sua graduação, seu problema dos olhos, miopia, hipermetropia, astigmatismo, não importa. E para quem quiser entrar em contato comigo, eu mando instruções, sim, por e-mail, por WhatsApp, por Messenger, para você fazer também em sua casa. Vejam, não é guardar para você aquilo que você sabe para o seu bem-estar, é passar para todos o melhor da saúde. Porque então eu estarei cultivando a minha saúde, você a sua. E vamos cuidar também de quem nos entorna, os amigos de casa, do esporte, do clube, do trabalho, da escola. Percebem? Bom, no finalzinho, eu quase falei da aula, porque eu dei aula há muitos anos, da aula anterior. No finalzinho do programa anterior eu falei assim, eu pego um peixinho daqui de um aquário limpo, coloco num aquário poluído, ele vai viver pouco, porque as condições ambientais não lhe são favoráveis. Eu pego o peixinho e devolvo para cá, para ele viver bem. A mesma coisa vale para você e para mim, e para vocês que estão aqui, nos assistindo aqui no estúdio, ou melhor, no meu consultório. Vale para todo mundo. Eu preciso ter um corpo saudável para ter saúde. E ter corpo saudável, lembro, precisa de uma alimentação saudável, preciso de uma respiração saudável, preciso de atividades saudáveis, preciso de atitudes saudáveis. Alimentação saudável, falamos sobre produtos industrializados. Vamos diminuir isso, vamos diminuir o açúcar, vamos diminuir os produtos que têm química no meio, sal, farinha, açúcar. Os produtos de mercado, vamos diminuir os produtos, os óleos que têm corantes e conservantes, que a gente faz frituras. Como é que vamos fazer fritura então?
Existem óleos adequados para a fritura que não tem os corantes que os óleos desse mercado têm. Por exemplo, o óleo de coco, a banha de porco, que pode ser feito fritura tranquilamente. Mas se eu continuar o uso de produtos industrializados, eu vou ter problemas sim de saúde. Desde já. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o peixinho num aquário de águas sujas, ele vai ter um tempo de vida pequeno, nós temos um sangue dentro do nosso corpo, e o sangue dentro do nosso corpo, o sangue tem medidas importantes de temperatura, viscosidade, tem de suas quantidades de ingredientes, mas eles têm uma medida, o sangue, chamado pH. pH quer dizer, são duas letras, P de potencial, H de hidrogênio iônico. O potencial hidrogeniônico do sangue. O leite tem um pH, a água tem um pH, a terra desse vaso tem um pH, o nosso sangue tem um pH. O sangue de cada um de nós, para sermos saudáveis, tem que ter um pH levemente alcalino. Opa, o que significa isso? Espera aí. O pH de qualquer líquido, de qualquer corpo, ele pode variar de 0 a 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. De 0 a 7, o pH de alguma coisa é ácida, é ácido. Essa coisa é ácida se o pH for até 7. De 7 a 14, o pH é alcalino. O número 7, o valor 7 do pH, significa que ele não é nem ácido e nem alcalino, ele é neutro. E o pH de cada um de nós, o pH do sangue, do seu sangue, do meu sangue, do seu, de vocês, o pH tem que ser levemente alcalino. O que significa? Levemente, um pouco acima de 7. Sabe quanto? 7,3, 7,30, 7,35, até 7,45 é ótimo. O pH sanguíneo de cada um de nós, 7,45 é levemente alcalino e é ótimo. Só que nós consumimos produtos industrializados. Só que tem gente que fuma. Só que tem gente que briga no trânsito com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. A gente se estressa com a irritabilidade. E isso influencia em hormônio, influencia no pH sanguíneo. E ao influir no pH sanguíneo, o sistema nervoso central, que nos administra, ele percebe que quando o pH da gente, do sangue, quer diminuir abaixo de 7. Não pode ficar ácido, não pode, senão a gente morre. Tem que ficar levemente alcalino. Só que a gente está comendo um monte de porcaria, desculpem. E ao comer um monte de porcaria, nós começamos a fazer com que o nosso sangue fique ácido. E o sistema nervoso não deixa ficar ácido. Sabe o que ele faz? O sistema nervoso central manda comandos, manda mensagens, manda instruções para todos os órgãos do corpo, dizendo assim: olha, órgãos, o sangue do seu dono está querendo ficar ácido, não pode, eu não vou deixar ficar ácido, então eu quero que vocês forneçam para o sangue minerais alcalinizantes. Quem é que vai fornecer minerais alcalinizantes para o sangue, já que eu como um monte de porcaria que não é alcalinizante? Tende a tornar o nosso sangue ácido. A gente não come coisas alcalinizantes. Então eu quero me ferrar, é isso, gente? O sistema nervoso central não deixa a gente se ferrar rapidamente. Ao mandar mensagem para todo o organismo, os órgãos,
para fornecerem minerais alcalinizantes para o sangue, eles vão perdendo esses minerais alcalinizantes. Sódio, 0,01 grama, micrograma de sódio, de potássio, de cálcio, de ferro, de zinco, de selênio. Os órgãos do corpo começam a ceder para o sangue minerais alcalinizantes e o sangue não fica ácido, fica alcalino, para a gente não morrer rapidamente, para a gente não ficar doente rapidamente. Só que o sangue, ao receber esses minerais alcalinizantes, portanto, vai manter o nosso pH 7,3, 7,32, 35 até 45, para nós ficarmos sadios, aspas. Os órgãos estão perdendo minerais alcalinizantes e, portanto, os órgãos começam a enfraquecer. Que órgãos? Todos os órgãos, todos. Sistema nervoso central, articulações, ossos, dentes. Esse quebradinho aqui no meu dente, ó, coisa de criança. Eu tenho dentes naturais de criança e tenho 76 anos. Mas vamos prosseguir. Falei dos ossos, fígado, pâncreas, rins, coração, vasos sanguíneos e linfáticos, sistema respiratório, ou seja, todos os pele, todos os órgãos começam a se enfraquecer ao sistema imunológico. Por que estão se enfraquecendo? Porque vão recebendo mensagens do cérebro para alcalinizar o sangue, para a gente não morrer rapidamente. Só que os órgãos se enfraquecem. Eu começo a ter um problema de articulação, começo a ter um problema de osso, osteoporose, osteopenia, uma porção de coisa. Vou ter problemas de dentes e gengiva, de respiração, de coração, de pâncreas, começo a ter um problema de diabetes, começo a ter problemas de câncer. As doenças não suportam um corpo sadio. As doenças não querem um corpo sadio. E eu começo a perder minerais alcalinizantes, inclusive do sistema imunológico, e aí minha imunidade começa a diminuir, enfraquecer, e eu começo a ficar doente de tudo. Doença respiratória, etc. Eu começo a perder vitalidade, eu começo a perder mobilidade, eu começo a perder inteligência, eu começo a ficar depressivo, com medo, com pânico, com bipolaridade, com insônia. Estou dizendo aqueles que estão se alimentando com alimentos industrializados que enfraquecem o corpo, que enfraquecem o sistema imunológico. Vocês percebem, para manter o corpo saudável, não precisa de muita coisa, precisa deixar de comer bobagem. Eu vou comprar, desculpe, o ketchup da vida, vou fazer umas pipocas cheias de impureza no micro-ondas, vou comer pastel por aí, pastéis com aquele óleo que fica 2 semanas fazendo pastel, além de ser um óleo já ruim, porque ele vem com conservantes e corantes, ainda ele fica sendo queimado a semana toda. Meus amigos, eu estou sendo enfático e muito, muito forte, porque isso vale não apenas para você, vale para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, vale para os meus familiares, mas vale para todo mundo que está aqui agora, em todas as dimensões, mas vale principalmente para você. Eu repito, gente, não adianta nada eu falar assim, eu não tenho convênio, vou pagar um convênio. Começo a pagar convênio, mas fumo, como essas coisas aí da rua, em tudo que é lugar, não me preocupo com o meu corpo em termos de alimento adequado, não me preocupo em manter uma alcalinidade no meu sangue, porque nunca ninguém me falou isso. Sabe quem está falando? Ultimamente, no caso aqui do nosso programa Viver com Saúde, na TV Relacionamento,
Nós estamos destacando isso de um modo enfático, porque é muito importante que a gente tenha a consciência que o corpo da gente, ele é único. É o corpo de hoje. Se tem outra vida, assim, não tenho que me preocupar. Tenho que me preocupar agora. Porque se eu cuido da minha saúde agora, eu não vou ter que me preocupar, repito novamente, com a doença amanhã. O que adianta eu procurar convênios e convênios e convênios se eu me suicido diariamente com uma alimentação inadequada? Repito, eu não quero ficar de semente para a eternidade, não é isto. Eu quero que cada um de nós tenhamos uma vida funcional em todos os momentos. Se você for viver 98 anos, eu quero que você vá até os 97 sadio, saudável, funcional. Eu quero que você vá até os seus 120 anos funcional. Eu quero que você chegue aos 300 anos de um modo funcional, de um modo pleno. Mas, com certeza, não é fumando. Não é fazendo com que o seu cérebro fique ruim. E eu preciso voltar aqui em outros programas, com certeza já no próximo. Você vai cobrar de mim, eu quero falar do cérebro. Como é que eu vou manter meu cérebro sempre sadio, sempre em forma, sempre bom, se eu não tiver todo o corpo sempre bom? Porque quem administra o meu corpo físico é o meu gerente. E quem gerencia o meu corpo físico é o meu sistema nervoso central. E o sistema nervoso central e o cérebro, ele precisa estar muito bem cuidado. E ele, para estar muito bem cuidado, eu tenho que cuidar de todo o corpo, porque então o cérebro vai trabalhar de uma forma muito mais saudável, mais eficaz. Vou repetir, quer uma coisa boa para o cérebro? Vamos voltar a fazer ginástica, vamos ter alimentação saudável, vamos fazer com que nosso cérebro esteja sempre em uma atividade boa. Porque existem venenos para o corpo, existem venenos para o cérebro, existem inimigos do cérebro, existem inimigos do corpo. Normalmente os inimigos do cérebro também são inimigos do corpo e vice-versa. Os inimigos do corpo são inimigos do cérebro. Falamos isso lá nos primeiros programas aqui da TV Relacionamento. Falamos, temos que ter uma alimentação saudável para todos os nossos corpos. Se eu quero um corpo físico saudável, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Se eu quero ter um corpo emocional saudável, eu tenho que ter atividades, atitudes, caminhos saudáveis em harmonia, em termos de equilíbrio emocional. Se eu quero ter uma mente saudável, eu tenho que ter equilíbrio mental, psíquico. Se eu quero um corpo espiritual saudável, eu preciso ser sensato espiritualmente. E tudo isso anda em paralelo, um dependendo do outro. Que tal não pensarmos apenas na fisicalidade saudável, mas na mente, no espírito, no corpo causal, no corpo emocional? E tudo isso está muito ligado àquela meditação que falamos há alguns programas atrás. Vamos fazer assim. Há alguns tópicos que eu queria começar agora e não vamos poder começar nesse momento. Voltados à inteligência, voltados à nutrição de nossa mente. Meus amigos, quando falamos do espírito agora, quer ver um bom alimento? Peraí, não, uma preparação. O que seria um mau alimento para um corpo? Os alimentos que falamos ainda há pouco, de produtos químicos. Uma comida estragada seria
não adequada para o corpo físico. Uma feijoada ruim, com produtos deteriorados, iriam me fazer mal. Então, o que seria bom, pegando esse paralelo, o que seria bom para o corpo emocional? Boas conversas com os nossos parceiros e parceiras, que vários filhos, filhas, irmãos, tios, etc. O que seria bom para o corpo mental e espiritual, em termos de bons alimentos, conversas saudáveis, falar sobre saúde, isso já 3 programas que temos falado sobre isso. Reunir o grupo para falar não sobre fofoca, sobre política, sobre time de futebol, sobre acidentes, sobre coisas negativas, falar sobre coisas saudáveis, boas, sobre bons livros, bons filmes, sem fofoca. E quando nós começarmos a aprender por costume, por condicionamento, a falar sobre coisas boas, nossa alimentação em todas as dimensões vai ser mais adequada, vai ser melhor, e vamos cuidar sim dessas dimensões todas, porque então estou tratando hoje de saúde para não nos preocupar com doença amanhã. Eu vou fazer assim, como os temas que vão surgir são outros e dependem de abordagens e desenvolvimento. Saibam, meus amigos da TV Relacionamento, do programa Viver com Saúde, que vamos voltar nesses vários assuntos, até sobre hipnose, sobre cura em todas as dimensões, com ênfases crescentes. Tudo bem? Por hoje eu quero ofertar meu coração, meus ombros com ternura, com amor mesmo a cada um de vocês, de coração a coração. Esta é a lei da fraternidade, da comunidade, do companheirismo. Grande abraço, meus amigos e irmãos. Até o próximo programa.